Olá, excelências. Me chamo Gisele Kravchichin e venho falar hoje com vocês sobre o tema 1102, que está sendo julgado em repercussão geral por este tribunal. O tema trata do direito dos segurados de terem aplicados a si a regra mais vantajosa quando existente uma regra permanente e uma regra de transição. A gente está discutindo neste processo o direito dos segurados, que tiveram seus benefícios concedidos após 99. Com base na regra do cálculo de 80% dos maiores salários de contribuição. E a questão aqui é se, para eles, deve ser aplicada a regra prevista no artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.213, que fala em 80% dos maiores salários de todo o período contributivo, ou se a gente deve aplicar a eles a regra de transição de forma obrigatória, sem qualquer análise de qual é o mais vantajoso, né? A regra de transição prevista no artigo 3º da Lei 9876 de 99. Para contextualizar, excelências, é importante a gente lembrar que em 1999, com a Lei 9876, a gente teve a alteração do período básico de cálculo dos benefícios concedidos pelo INSS, que mudou de média de 36 contribuições para a média dos 80% maiores salários de contribuição. E essa lei, por estar trazendo uma mudança muito significativa, além de trazer o fator previdenciário, aumentar o período básico de cálculo dos últimos 36 para toda a vida contributiva do segurado, que é a regra nova prevista no artigo 29, se trouxe uma regra de transição no artigo 3º, que não está no texto da Lei 8.213, que está lá na Lei 9876. E esse artigo 3º diz o seguinte, olha, para quem estava contribuindo antes de 99, a gente vai possibilitar, além do cálculo de toda a vida contributiva, a gente vai possibilitar um cálculo que use os salários a partir de julho de 94. Então, mudando lá de 36, que seria 3 anos, para ali de 99 a 94, mais ou menos 5 anos, e aquilo foi aumentando depois com o passar do tempo. Então, era uma regra para beneficiar os segurados, não para lhe prejudicar. E isso é a síntese, a íntegra de uma regra de transição. E é uma regra de transição prevista lá na lei que trouxe a alteração da regra principal. Então, o que a gente discute aqui é o direito do segurado, e destacamos aqui, é um grupo pequeno de segurados, porque a maioria dos trabalhadores é beneficiado com a média posterior, apenas com salários posteriores a julho de 94. Mas um grupo que contribuía muito com valores mais altos antes de 94, né, e que talvez não tenha conseguido manter essa contribuição ali no final da vida laboral após 94, para algumas pessoas, essa regra é mais vantajosa. Mas é mais vantajosa por quê? Porque ele efetivamente contribuiu. Aqui a gente está falando, além da proteção do direito adquirido, além da proteção do direito ao melhor benefício, temas já decididos por essa casa, estamos falando também do respeito de um princípio que temos dentro do direito previdenciário desde a emenda constitucional de 98, que é do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Só que talvez pela primeira vez na história, aplicado em favor do segurado. Vejam, excelências, nesse caso, o segurado não quer nada mais, nada menos do que aquilo pelo que ele pagou, pelo que ele contribuiu. Ele quer o respeito da incorporação de todos os seus salários, e não só de um período após 94, na composição e na criação do seu benefício previdenciário. Aqui não há que se falar em falta de custeio, porque o segurado deseja que as contribuições todas, da vida inteira de trabalho dele sejam utilizadas. Nada mais justo do que dar a ele aquilo pelo qual ele efetivamente contribuiu. E essa é a tese, excelências, essa é a tese que foi garantida pelo STJ no tema 999, lá num recurso repetitivo em que se disse: o segurado, quando existir uma regra nova permanente, uma regra de transição, ele tem direito ao melhor benefício. Essa tem sido, inclusive, a máxima de todas as reformas previdenciárias até aqui. Passamos agora, recentemente, pela emenda 103 de 2019, onde o artigo 3º fala que tem que ser respeitado o direito adquirido. E, ao se respeitar o direito adquirido, se está respeitando o direito ao melhor benefício. Quem tem direito adquirido anterior e que, eventualmente, uma regra de transição da emenda 103 seja mais vantajosa, vai ter direito a qual benefício? Ao que for mais vantajoso. É a mesma coisa aqui nesse caso, excelências. Existe uma regra, que é a nova, que é do artigo 29, inciso 1 e 2, que fala em todo o período contributivo, e existe uma regra de transição. A regra de transição, se não for mais benéfica, não deve ser utilizada para prejudicar o segurado trabalhador brasileiro. Então, excelências,
tanto a parte recorrida, né, quanto toda a sociedade brasileira clama que Vossas Excelências garantam no presente caso a reafirmação, né, a continuidade da tese firmada pelo STJ, no sentido de garantir aos segurados, aos trabalhadores brasileiros, o reflexo previdenciário, o direito ao benefício que tem relação com aquilo que foi efetivamente contribuído, dar aos brasileiros aquilo pelo qual eles efetivamente contribuíram. Excelências, obrigada pela atenção e requer, então, a parte recorrida que seja mantida a decisão do STJ, que seja entendido pelo direito do trabalhador a regra que melhor lhe resultar o benefício, já reforçando aquilo que essa casa já disse no tema 334, também em repercussão geral. Obrigada, Excelência.